Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre adição de vetores, subtração de vetores e multiplicação de vetores por um número real. Na aula passada nós vimos os temas que estão riscados aí no slide para vocês, o que é um vetor, como representar um vetor e como descrever um vetor. Nesse vídeo, portanto, ficaremos com operações de adição e subtração. Antes de começarmos a adição e a subtração propriamente dita, vamos aqui definir alguns vetores, vetor V, U e W. Como vocês podem ver na imagem, o vetor ele avança 4 para a direita e sobe 3. Por isso, esse vetor é representado como 4i chapéu mais 3j chapéu. O vetor U ele sobe 5 quadradinhos, portanto, ele é um vetor 5j chapéu. E o vetor W ele desce um quadradinho na vertical e volta para a esquerda 5 quadradinhos. Portanto, ele é um vetor menos 5i chapéu menos j chapéu. Partindo para o caso de adição de vetores, vamos fazer V mais U mais W. Geometricamente, o que a gente faz é colocar um vetor em seguida do outro. Aqui vetor V, o vetor U e o vetor W. E o vetor A, que é a soma que eu me referia no slide anterior, é o vetor V mais U mais W. Matematicamente, lembrando que V é 4i chapéu mais 3j chapéu, U é 5j chapéu e W é menos 5i chapéu menos j, nós faremos uma soma desses vetores, somando i com i e j com j. Portanto, 4i chapéu menos 5i chapéu ficará menos i chapéu. E 3 mais 5 menos j dará mais 7. 3j mais 5j menos 1j dará mais 7j. Aí está o vetor A, tanto graficamente como o resultado em termos numéricos. Eu posso inverter a ordem com que eu faço essa adição. Por exemplo, começando pelo vetor U, depois o vetor V e o vetor W. Em termos numéricos, está claro que ficará o mesmo valor. 4 menos 5, 5 mais 3 menos 1, mais 7. O vetor A fica o mesmo, menos i chapéu mais 7j chapéu. E graficamente, agora eu inverti, primeiro coloquei o vetor U, depois o vetor V, depois o vetor W. Vamos fazer um último exemplo, que é inverter mais um destes vetores na adição. Confiram. Primeiro o U, depois o W e depois o V. Novamente, mesmo vetor, matemática a mesma coisa numericamente e graficamente. Vamos agora para a subtração. Definindo novamente os vetores V, U e W. E agora vamos fazer a seguinte operação. O vetor B, que é V mais U menos W. Como eu irei fazer menos W, lembre-se que menos W é o vetor oposto do W, original. Se o W é menos 5i chapéu menos j chapéu, menos W vai inverter, ou seja, ficará 5i chapéu mais j chapéu. E em termos gráficos, é isso que vocês estão vendo aí. Um vetor com o mesmo módulo, mesma direção, mas o sentido oposto. Graficamente, o que vai acontecer é a mesma coisa que temos feito antes. Apesar de eu estar fazendo uma subtração entre os vetores, no caso aqui é uma adição e uma subtração, V mais U menos W, o que eu estou realmente fazendo é uma adição. Eu estou somando o menos W. E aí fica esta configuração. V mais U mais menos W. E aí este é o vetor B. Aqui a gente pode ver graficamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9 quadradinhos, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos também. Fazendo a conta matematicamente dessa operação, V mais U menos W, vou escrever aqui os 3 vetores e atentem-se para o seguinte, vou fazer V mais U menos o W. Notem que quando eu coloco esse menos W, o correto é eu fazer o seguinte, 4 menos 5, ou seja, isso vai ficar 4 mais 5, e aí vai dar os 9, que a gente já contou nos quadradinhos. Enquanto aqui, ó, 3 mais 5 menos J, ou seja, vai ficar mais J. Então 3J mais 5J mais 1J vai dar os 9Js, que são os 9 quadradinhos na vertical que nós havíamos já contado. Uma outra forma é nós tirarmos isso aqui e escrever o menos W propriamente dito, com os sinais já invertido, e aí lembre-se que você estará fazendo uma soma. E aí fica 4 mais 5, 3 mais 5 mais 1, e fecha o 9. Portanto, B é 9I chapéu mais 9J chapéu. Falando agora da multiplicação de um vetor por um número real. O vetor V, 4I chapéu mais 3J chapéu, o vetor U, 6J chapéu, e o W, menos 5I chapéu, menos J chapéu, que são os mesmos vetores que nós estamos tomando como exemplo neste vídeo. O que é multiplicar um vetor por um número real? É eu multiplicar um desses vetores por algum número, 2, 4, 2,5, 2,7, 3,2. O que isso vai influenciar graficamente e matematicamente? Por exemplo, o primeiro vetor, o vetor V. Vamos fazer o 3V. O que é o 3V? Graficamente, é você ter 3 vetores iguais ao V, um atrás do outro. Matematicamente, a gente pode ver que nós multiplicamos tanto o I chapéu quanto o J chapéu pelo número 3. Portanto, 3V fica 12I chapéu mais 9J chapéu. E esse, portanto, é o vetor 3V. Agora, se eu fizer menos 1/3 de U, menos 1/3 de U, se eu fizer 1/3 vezes 6, isso vai dar 2. Como tem o sinal de menos, menos 1/3 vezes 6 vai dar menos 2. Graficamente, olha o que acontece. O vetor U inverte e ele fica 3 vezes menor que o vetor original, que é o vetor U. Menos 1/3 de U, portanto, é este vetor vermelho para baixo. E multiplicando W por menos 2, nós teremos aqui o menos 2W igual a 10I chapéu mais 2J chapéu. O que isso significa? Nós vamos ter um vetor o dobro de tamanho e com o sentido oposto do vetor original W. Aí está representado graficamente. É isso. E até o próximo. Valeu!